pessoal, tudo bem com vocês? Professor Paulo do canal Radiologia Osso. E hoje, de uma forma básica e simples, nós viemos aqui para tirar algumas dúvidas referente ao posicionamento de crânio AP na imagem. Como eu sei que o crânio está em AP absoluto, olhando apenas a imagem, sem ver o profissional realizar o procedimento, sem ver o posicionamento, olhando apenas na imagem, nós vamos conseguir detectar se realmente aquele crânio foi feito em AP absoluto ou não. Vamos lá então? Eu tenho aqui do meu lado esquerdo essa radiografia de crânio em AP verdadeiro, tá? Eu fiz essa imagem aí para ajudar aí na compreensão, tá ok? Mesmo porque é muito difícil, viu, pessoal? Achar na internet, tá? Imagens relacionadas a um crânio AP verdadeiro. A gente encontra muitos posicionamentos de crânio, mas fora dos critérios técnicos que irão determinar que o crânio está em AP verdadeiro. Por isso eu resolvi fazer e trazer aqui uma radiografia feita por mim, tá bom? Então essa radiografia aqui é uma radiografia em AP e vamos para os 4 pontos fundamentais que determinam que esse crânio está em AP absoluto olhando na imagem. Vamos lá. Primeiramente eu preciso ter um conhecimento básico da anatomia do crânio. Senão fica difícil a compreensão, tá legal? Então vamos lá. Primeiramente eu olho o tamanho da órbita, tá vendo? A órbita, ela está um pouquinho aumentada. Aqui nós temos a órbita e aqui a órbita direita e a órbita esquerda. Então eu percebo que ela está um pouquinho aumentada. Por que isso acontece, professor? Porque quando realizamos o crânio em AP, a órbita ela fica um pouquinho distante do filme. Nós damos o nome de distância objeto-filme, DOF. Né? Na parte técnica nós estudamos isso em técnicas radiológicas 3. Distância objeto-filme. É a distância da estrutura do objeto até o filme. Então, como a órbita ela está um pouquinho distante do filme, ela amplia um pouquinho, não é? Quando formamos a imagem. Então eu já observo esse primeiro fundamento, tá? Então a órbita está um pouquinho aumentada. A divisão da órbita, nós vamos dividi-la em 4 partes. Parte superior, que chamamos de teto orbitário. Parte inferior, não é aqui, viu, pessoal? A parte inferior não é aqui, aqui é uma linha. Já vou falar dela. A parte inferior da órbita está um pouquinho mais para baixo. Então a parte inferior da órbita, que nós chamamos de assoalho ou soalho orbitário. Aqui nós temos a face lateral externa, que é a referência para saber se o crânio está rodado ou não, mas não vou abordar essa explicação hoje. E aqui a face lateral interna da órbita. Então nós temos a órbita dividida em 4 partes: teto orbitário, assoalho orbitário, face lateral externa da órbita e face lateral interna da órbita. Ótimo, anatomia radiológica da órbita. Então a órbita está um pouquinho aumentada. Então foi feito em antero-posterior esse exame. Segundo ponto fundamental, essa linha aqui, ó. Essa linha chamamos de linha crivosa ou lâmina. Para quem já estudou a anatomia radiológica do crânio, sabe que essa linha realmente parece uma lâmina, né? Quando você olha a parte interna do crânio. Por isso lâmina, né? Ou linha crivosa. Então ela está aparecendo aqui, não é à toa. Então eu já aprendi que aqui é o teto da órbita e aqui é a linha crivosa. O segundo ponto fundamental é esse, tá? A linha crivosa ou lâmina deve estar projetada 1/3 supra-órbito meatal. Então se você pegar a órbita e dividi-la em 3 partes, você vai ver que para um crânio AP absoluto, essa linha deve estar projetada exatamente aqui, 1/3 supra-órbito meatal. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é chamada de linha do rochedo ou pirâmide petrosa, que forma a base do crânio, tá bom? Então essa linha aqui, ó, ela deve estar projetada. Se a linha crivosa está 1/3 supra,
a linha do rochedo deve estar 1/3 infra-órbito meatal. Na parte inferior da órbita, o rochedo deve estar projetado. Então, esse é o terceiro ponto que indica que realmente esse crânio está em AP absoluto. E por último, esse camaradinho aqui, ó, chamamos de dente do axis ou processo odontoide. Dente do axis ou processo odontoide. Que região é essa, professor? Essa região é a região da segunda vértebra cervical. Tá? Esse dente ou processo odontoide, ele encaixa sobre a primeira vértebra cervical chamada atlas. E esse espacinho aqui, ó, que vocês estão vendo, é a articulação entre a primeira vértebra cervical e a segunda vértebra cervical. Chamamos de articulação atlântico-axial. Ok? Então aqui nós temos o processo odontoide ou dente do axis projetado no centro da boca. Então todas as vezes que fizermos um crânio em AP absoluto, olhando na imagem, essa estrutura, esse dente do axis, deve estar projetada no centro da boca. Então esses foram os 4 princípios fundamentais, tá, na imagem que determinam que esse crânio está em AP absoluto. Sem precisar olhar o profissional realizando o exame, eu já sei se foi feito da forma correta ou não. Então, revisando, primeiro ponto, tamanho da órbita, um pouco aumentada porque ela está distante do filme. Segundo ponto, linha crivosa ou lâmina projetada 1/3 supra-órbito meatal. Terceiro ponto, linha do rochedo ou pirâmide petrosa projetada 1/3 infra-órbito meatal. E quarto ponto, o processo odontoide ou dente do axis projetado no centro da boca. Espero ter ajudado aí nessa compreensão. Daqui para frente, vamos prestar atenção na formação da imagem para saber se os nossos exames estão saindo da forma correta. Ok? Fiquem com Deus. Agradeço a todos. Nos sigam lá no Instagram, Prof. Paulo Roque. E até a próxima.